E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caríssimos ouvintes, é com muita alegria que estamos aqui novamente, a fim de conversarmos mais sobre essa obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos. Vamos lembrar que no programa passado, o André Luiz, ele tem um novo despertamento, por assim dizer. Ele começa a entender que ele era um cego espiritual. Ele começa a perceber o quanto a natureza é divina e que ele passou, como ele mesmo disse no parágrafo anterior, séculos sendo um cego espiritual. E que nós possamos nos esforçar para não manter e continuar com essa cegueira enquanto encarnados, porque André Luiz, ele infelizmente, a dor foi a companheira que o fez fazer esse despertamento, que a gente não faça da dor uma opção na nossa vida, porque, como Joana de Ângeles fala, a dor não foi criada por Deus, a dor é uma opção nossa. Opção nossa, né? Então vamos lá, é o 12º parágrafo, né? Isso. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Ponto. Vamos lá, vamos comentar, porque tem bastante comentário aqui. Bom, o caldo reconfortante é um alimento. Quer dizer que tem comida, né? Que bom, né? Tem comida quando a gente desencarna. Não é? Então, o caldo reconfortante, ele é um alimento. E o André Luiz, como nós já colocamos em programas anteriores, o estado da alma dele ainda é o estado da alma do espírito inferior, não é? Ele precisa dessa alimentação, como nós vamos precisar muito, com certeza. Causa do nosso hábito. Por causa do nosso hábito. Quantas vezes por dia a gente come? Eu como uma vez só, o dia inteiro. O dia inteiro, sim, o dia todo. Vamos dar um exemplo aqui, estou lembrando aqui agora da infância. Eu tenho uma tia, e na época, né, isso há 60, 50, deixa isso para lá, né, algumas décadas atrás, e nós íamos, minha mãe me levava lá e nós íamos jogar bola. Então, eu sempre gostei muito de jogar bola. Então, era uma época que não tinha todo problema, de podia andar pelas ruas e era quase uma roça, né? Era aqueles barro vermelho macio e tal, campo de futebol. Bom, a minha tia são 7 primos. E aí a gente pegava, ela comprava um pão, ela chamava bisnaga, uma bisnaga tinha que dar, 1 ou 2 bisnagas tinha que dar para todo mundo. Então era um pedacinho de pão e não tinha manteiga, era puro. Cafezinho preto que ela fazia gostoso. Gente, era um pedacinho de pão e um canequinho de café. Eu ficava o dia inteiro jogando bola. Eu não sentia fome, eu não sentia sede, porque eu fazia o que eu gostava de fazer. Fazendo uma comparação, Deus que perdoe, com a Madre Teresa de Calcutá, ela não liga não, com certeza. Há relatos na biografia, né? Miranda fala bastante isso também em alguns programas. A alimentação dela era muito frugal. Era algumas colherinhas de arroz e pronto. E água. Porque o amor alimentava. O que me alimentava era o meu amor pela bola. já era alguma espécie de amor. O de Jesus era fazer a vontade do Pai. Exatamente. É meu alimento, e vai, é fazer a vontade do Pai. E você pega os espíritos superiores, são assim. Então, o alimento deles é fazer a vontade do Pai. Então, é muito distante de nós ainda, por causa do nosso comportamento. Então, o André Luiz, ele precisa disso aqui. Como nós temos uma cidade que já vimos que tem as suas construções, né, os seus hospitais, vamos ver outras construções que vão aparecer na obra, mas precisa disso aqui, né? Porque o espírito tem que se sentir bem para ele poder ter o esforço, a força de vontade de melhorar, de se melhorar, né?
para uma próxima etapa que vai vir. Então o caldo reconfortante é isso. Mas fazendo uma comparação, na Revista Espírita de 1868, Kardec coloca um relato de um espírito chamado Senhor Bizet. É B-I-Z-E-T, é assim que letra? É francês. Meu francês é meio... Ele era um cura da cidade de Lift. Lift é uma cidade da Argélia, né? E eu acho que fala isso, Lift, eu acho que a pronúncia é essa. Cura, ele era o padre de lá, né? Era o confessor, o padre. E ele era uma pessoa muito boa. Tanto que nessa cidade da Argélia viviam protestantes, israelitas, muçulmanos, árabes, e todos vão ao enterro dele pacificamente homenageá-lo. Uma pessoa do bem. Olha, naquela época, século XIX, você botar todo mundo, não é hoje no Brasil, é diferente, né? Mas ele conseguiu, então era pessoa do bem. Ele desencarna no mês de abril, e em junho, abril de 1868, em junho é feita a evocação, e ele comparece nas reuniões mediúnicas, e aqui Kardec comparecia. E através do médium ele relata que no plano espiritual, sim, a vida intensa que tem no plano espiritual, muito bom esse relato dele. E ele fala da briga que os espíritos inferiores estavam brigando por comida. Por comida. Ele relata lá. Quem quiser, leia, por favor. É Revista Espírita de 1868, do mês de junho. Mês de junho, porque era uma revista mensal. Então, mês de junho de 1868. Então, a briga desses espíritos por comida, porque aí vem o desequilíbrio. Teresa relatou no programa passado, ou anterior, eu não lembro, e ela relatou sobre o que está no livro da Dona Ivone Pereira, se eu não me engano, Elevação do Invisível, de um espírito, né, Teresa, que fala dessa questão da comida. Relata pra gente, você falou. A Dona Ivone, ela em desdobramento pelo sono, ela vai ao mundo espiritual, ela vê uma senhora cozinhando sopa para alguns espíritos, só que esse espírito eram espíritos criminosos. Era como se fosse, não é prisão o nome, mas era um instituto correcional, vamos dizer assim, é uma palavra mais suave. E esse espírito, quando ele colocava a sopa, que a Dona Ivone via cheirosa, quando ele colocava na boca, ele tinha pavor. Mas a sopa era para ele. Isso. Ele via sangue, ele via pedaços humanos, porque era a imagem que ele trazia dentro de si, projetava naquele fluido. Porque a sopa e a água que André Luiz bebe, qualquer alimento que se dá no mundo espiritual, na realidade é o veículo das energias divinas. É o veículo que transporta, vamos dizer assim, o fluido espiritual divino. Pega a aparência de uma sopa, de uma água, porque é aquilo que quando a gente desencarna a gente conhece. Não é? Como um alimento reconfortante. E só que eu estou lembrando um detalhe, a gente pode também tirar desses ensinamentos o respeito que nós... Mais um motivo, né? Porque respeito a gente tem que ter sempre. Mas mais um motivo para nós termos respeito por aquilo que é colocado em encruzilhadas, na crença de cada um. Sim. Não vou discutir aqui se está errado ou se está certo, não é isso que eu estou falando, mas o respeito que nós temos que ter, porque o alimento que está ali tem espíritos ali sugando. Sim. E se nós debocharmos, fizermos alguma coisa, ou não precisa nem chutar ou nem pegar nada, basta pensar, a gente pode arrumar um problema ali mesmo. Porque o espírito não muda. Imagina alguém comendo, você vai lá e mexe, e a pessoa não gosta, fica com raiva de você, só que o espírito, a locomoção dele é mais fácil, né? Então, é uma razão, racionalmente, que a gente tenha respeito por isso. Porque há espíritos ali, sim. Se locupletando daquelas energias, lógico. Eles não vão comer. Porque todo alimento, ele tem a contrapartida fluídica. A dona de casa, alguma ouvinte... que é dona de casa, vai entender o que eu estou falando. Quando a gente faz a comida, a gente perde a fome, porque aquela fumacinha da comida que você está fazendo, ela já nos alimenta, porque o alimento tem essa contrapartida. Tudo tem. Tudo tem.
o fluido material, mas também tem o fluido espiritual. Nós e os alimentos, as plantas, as flores, tudo, né? Tudo. Então, essa questão da alimentação é muito importante. Então, ele é servido, caldo reconfortante. Então, o caldo é reconfortante. Tem fluido ali naquele caldo para reconfortar para o estado em que ele se encontra doente. E nós vamos ver como é que ele se encontra doente. Daqui a pouco eles vão falar, né? E seguido de água muito fresca. Quando, lá, novamente voltando à infância, lá em casa tinha um rádio. E 6 horas da tarde, minha mãe ligava os mais antigos vão lembrar, Júlio Lousada, Ave Maria. E aí botava o copinho d'água em cima do rádio. Sim. Ela não entendia que do fluido, hoje a gente com o espiritismo a gente faz a água fluídica, fluido da água, né? É o meio mais prático dos espíritos colocarem fluido e ele beber. No final de uma reunião na nossa casa espírita, no final da reunião a gente tem o copinho da água fluídica para a pessoa, né, e tomar a aguinha, o que os espíritos colocam de necessário. Então, com certeza aqui Só que na casa espírita, lembrando, Marco, é mais um biotônico Fontoura que eles colocam, entre aspas. Pode ser também. Porque o copinho ali são os copinhos, cada um vai pegando o seu, na realidade. Agora, no culto do Evangelho no Lar, é a oportunidade que a gente tem de botar uma água particular, onde realmente aí vão ser colocados fluidos espirituais curativos para o nosso tipo de enfermidade. Para o nosso tipo, Muitas das vezes ali naquela água, naquela bandeja cheia de copinho, não tem como, né, os trabalhadores espirituais às vezes colocar um específico. É mais fácil eles atuarem no passe. Porque no passe é individual e eles sabem qual é o fluido que eles podem projetar. Por isso, gente, a importância do culto, como a Tereza colocou, acho que foi no programa passado, a importância do culto do Evangelho do Lar, não é? Periodicamente, né? Num dia que você possa fazer, que você sabe que você vai ter tempo. Se a família não quiser, faça você. Você não está sozinho, ninguém está sozinho. Não existe a solidão no universo. Nós estamos sempre acompanhados da nuvem de testemunhas que relata o apóstolo Paulo. E nesse culto do Evangelho, colocar um copinho d'água. Aí, como a Teresa está colocando, especificamente, se houver necessidade. Não que você vai ser curado ou não, isso é outra situação. Mas o alívio sempre vem. Agora, só um detalhe da água fluídica. Quando nós botarmos a garrafinha d'água para levar para casa, do centro, os espíritos botam o fluido ali, como a Teresa colocou, para você. Mas cuidado, se a sua casa for um pouco longe, cuidado. Vai orando até chegar em casa. E se você dirigir, meu amigo, cuidado. Porque o que acontece, gente, com o fluido? Né? Ele vai impregnar a água de como? Aquela raiva que você tem no trânsito. Você contamina aquela água. Eu morava no interior do Amazonas e nós fazíamos... Lá tem uma cidade que eu morei, a 1.300 quilômetros de Manaus, um pouquinho longe, tinha um centro espírita. Fundado? Como diz o Raul, espírita é igual capim, em todo lugar, né? E fundado por um militar, Centro Espírita Viana de Carvalho. Era o nome do centro. E nós fazíamos as nossas reuniões, era um grupo pequeno, né? Muito bom, a reunião e tal. E teve um dia, só para fazer uma analogia aqui com a água, né? Muito fresca. E aqui, essa água aqui está no nosso lar. O ambiente é favorável para que ela continue fluidificada e bem fluidificada. Mas nós estávamos fazendo reunião e faltou luz, como faltava todo dia. Mas naquele dia faltou luz na hora da reunião. E nós fizemos a reunião de luz de vela. E levamos uma garrafinha. E alguém gostava de levar um ou outro uma garrafinha para casa, para fluidificar na hora da prece. Os espíritos fluidificariam a água e levaria para casa para ir bebendo. E aí aquele dia a luz de vela ficou uma coisa romântica. Você no interior, no meio do mato, fazendo um culto do Evangelho, estudando a luz de vela, né? Que bonito. Aí uma companheira nossa falou assim: meu Deus, eu estou me sentindo aqui como os primeiros cristãos nas catacumbas. Nas catacumbas. Eu olhei assim, né? Eu falei, meu Deus, não vou falar nada, mas eu pensei tudo bem. E lá chovia muito, chovia todo dia. Quando nós acabamos uma reunião, acabamos de fechar a porta do centro, eu lembro, a cena foi assim, passou uma moto
tem muita moto pequena, passou uma moto na rua, tinha acabado de cair o temporal. Quando passou a moto na rua, ela jogou a onda da poça d'água em cima da nossa irmã, que falou que estava lembrando o tempo da catacumba. Estava se sentindo. E a água dela debaixo da bolsa. Quando a moto passou, meus irmãos, eu não vou falar aqui o que ela disse, mas né? Vai com Deus, para não dizer o contrário. Xingou aí eu olhei, aí eu não resisti. Espírito inferior que eu sou, eu não resisti, né? Eu falei, minha irmã, é melhor você beber essa água aqui mesmo. Ou jogar fora. Ou jogar fora. Cuidado com essa água. Porque, meus irmãos, é a nossa disciplina que nós não temos, né? Nem o esforço, né? O esforço. Então, aqui, em pensar no bem. O compromisso que eles têm aqui na Colônia Nosso Lar, né? Então, continuando, né? Aquela. Não, e olha só, água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Ele já está dizendo que pareceu que era portadora de fluidos. Não sei se ele viu alguma coisa ou sentiu na hora de beber, né? Não sei. Mas já apareceu. Porque tem, os espíritos botaram algum remédio ali, sim. Aí continuando. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Mas por que, gente? Por que reanimava-me? Porque ele já estava receptivo. O André Luiz, ele já está receptivo. Ele já está interessado no que está acontecendo. Ele já está com o pensamento de gratidão, como anteriormente nós lemos, que ele endereçou um olhar de gratidão para as pessoas que estão fazendo isso. A gente não está vendo ele reclamar aqui. Ele já está com o sentimento de conformação no que está acontecendo. Isso é uma receptividade para os espíritos fazerem alguma coisa de bom. Sim. Não é? Ele, no nosso caso, enquanto encarnados, não é? A gente já comentou da importância da oração antes da gente se alimentar, esse hábito que a gente não tem, estou falando por mim, e que procuro, às vezes, quando eu me lembro, eu faço a oração, mas para a gente sentir esse ânimo, esse aquecimento divino, nós temos como veículo, não precisa nem ser a sopa nem a água, nós temos a oração, a meditação, a leitura edificante. E isso nos alimenta e nos reconforta. É como ele vai dizer mais embaixo, que ele não sabia dizer se aquilo era uma alimentação sedativa ou se era um remédio salutar. Se a sopa era remédio ou se era alimento. Nós, enquanto encarnados, a oração vai fazer isso com a gente. A oração vai ser um remédio e, ao mesmo tempo, vai ser um alimento para nós. Porque a gente precisa desse combustível para continuar vivendo. O carro, para se locomover, precisa de combustível. Não é? A gente, para manter a maquinário na nossa casa funcionando, a gente precisa de energia. Então, a alma também necessita dessa energia. E a gente, principalmente enquanto encarnado, a gente pode obter essa energia através da oração, de uma boa leitura, a gente através de uma meditação também, algumas pessoas, não é? Tem na meditação um hábito que ajuda muito até você se concentrar para fazer uma oração mais sentida, não é? Então o André Luiz não, para ele o veículo dessa sensação foi a sopinha e a água fresca. É criar o hábito, mas o hábito dos bons pensamentos, né? Porque é aquilo, né? Por exemplo, a gente vai à casa espírita e aí vamos colocar aqui a situação da reunião, ou seja, mediúnica ou doutrinária, né? Tanto faz. Aí o dia inteiro nós nos aborrecemos, desde de manhã, né? E o café não estava pronto, e não tinha o que eu queria para comer, eu não fiz, peguei o carro, ou então peguei o ônibus, estava muito cheio, lotado, comecei a reclamar, o patrão reclamou do atraso. E aí eu tentei justificar, não adiantou, fiquei revoltado novamente, e com colegas de trabalho, e fui me aborrecendo. Aí chego à noite na casa espírita, ou na instituição, e vou fazer a prece. Aí passo a mãozinha no rosto, vou lá, lavo o rosto, Senhor Jesus. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é de uma hora para outra. Nós temos que fazer um esforço, eu estou falando por mim, que é muito difícil.
o esforço diário, momentâneo, não só diário, mas momentaneamente, a todo momento, de pensar no bem. Não é pensar, só pensar, é agir no bem. Porque quando nós agimos, nós já pensamos, nós temos pensamento contínuo. Nós já evoluímos a esse ponto. Né? Marco, é a orientação que Jesus nos deu. Vigiai e orai. Mas não é vigiar os outros, não, que a gente gosta. Isso a gente já sabe. É vigiar o próprio comportamento. Antes de orar, fazer essa vigia, né? De como é que eu estou agindo, como é que eu estou me comportando. Eu vou pro centro da paz em alguém. Do jeito que eu me comportar, dependendo do comportar durante o dia, os espíritos têm que me limpar, me isolar, para eu não dar o passo. Porque se eu dar o passo, eu boto a pessoa doente. O fluido que eu tenho. De raiva, de ódio, de rancor, de angústia, de tudo. Ah, mas fulano fez isso. Não tem justificativa. Não teria. Eu não consigo. Não consigo ser assim. A Joana de Anjos tem uma frase muito legal. Eu não gosto muito não, mas é boa. Nunca diga não consigo, diga não quero. Porque nós já temos condição de nos esforçarmos, sim, ao limite. É Allan Kardec falando, reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa. O verdadeiro, né? Pelo esforço que se faz em cada dia melhorar do que foi ontem. O esforço é íntimo, pessoal, porque senão nós somos cristãos falsos. A bênção da doutrina espírita na nossa vida é tirar a nossa ilusão de que nós somos os melhores, os mais bondosos, os perfeitos. Eu acho que esse entendimento que a gente já tem, que a gente tem que vigiar o próprio comportamento, isso já é um primeiro passo, é a gente reconhecer que a gente pisa na bola da hora que acorda, da hora que dorme. Mas a gente está tentando melhorar. Então, isso é o primeiro passo, porque aquele que nem admite que erra, esse ainda nem começou a andar. Paulo Renato tem uma frase muito boa e a gente gosta de ouvir quando ele fala: não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos. Ele fala isso na prece. Ele gosta de falar. Por quê? Porque nós nos iludimos, sim. Eu não sou tão ruim assim, não. Também fulano fez isso, fez aquilo. É sim. Nós somos sim. Então a gente tem que reconhecer isso, não nos botar para baixo, não é isso. Porque a gente só vai melhorar no reconhecimento que a gente sabe que errou. Daí a lição de André Luiz. Ele é o grande professor nesse sentido. Por isso, com certeza, os espíritos, Jesus, através de Emmanuel, coordenou todo esse trabalho de informação que André Luiz nos dá, porque ele é o exemplo disso, é o esforço. Não é um espírito superior, repetindo, ele não é um espírito superior, ele é um trabalhador, mas é incansável, não esmoreceu, não desistiu. E nós gostamos muito das suas narrativas, porque a gente consegue sentir que ele vivenciou e ele está sendo honesto em cada frase que ele pronuncia aqui para nós no seu livro. Ele não é, como ele vai dizer lá, como o Aniceto vai dizer para ele no livro Os Mensageiros, não é apenas, ele não faz um papel de carteiro, de entregar carta. Não, ele não faz esse papel de correio. Ele está expondo a sua vida, está nos ajudando com todo amor e carinho para que nós não passemos pela triste experiência que ele passou após a desencarnação. E com isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, que Deus abençoe seus lares e que possamos nos encontrar no próximo programa com a permissão de Deus, o nosso Pai. E que André Luiz também, onde esteja, possa receber o nosso carinho, porque ele muito nos ajudou e nos ajuda, com certeza, com as suas orientações. Com certeza. Obrigado, André Luiz, que Jesus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.